Arcabouço Fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã, comigo, Rodrigo Oliveira. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ata do Copom, que sai daqui a pouco, né? 8 horas, agora 7h30 da manhã. Vamos falar também um pouco sobre a expectativa para o CPI nos Estados Unidos, que é o primeiro índice de inflação a sair com o impacto do Liberation Day, né? O tarifaço do nosso querido Donald Trump, né, inteiro, né, o mês de abril inteiro, já dá para ter uma noção do que aconteceu, embora, vou explicar um pouco mais isso, não seja exatamente a foto que a gente quer ver, tá? E também sobre o Copom, tem algumas coisas que a ata pode ter, já vai sair meio envelhecida, né? Afinal de contas, a decisão foi na semana passada, durante o fim de semana, Estados Unidos e China chegaram a um acordo para, pelo menos durante 90 dias, reduzir aí as barreiras tarifárias depois daquela loucura de 145%, 125% de taxação. E então, isso pode atrapalhar um pouco a visão que o Copom tinha. Eu vou explicar como, e aí a gente dá uma olhada nisso também. E hoje recebo de novo o nosso querido João Abduni, analista de empresas de commodities lá na Levante, para falar sobre o resultado de Petrobras, que saiu ontem à noite, com alta no lucro líquido, mas talvez não seja exatamente isso o importante, e também com o anúncio de dividendos, que é uma coisa que as pessoas ficam sempre em cima para saber se o governo vai ou não aceitar dividendos da Petrobras. Aparentemente tudo rodando, como é que se fala? Tudo rodando liso, né? Tudo fácil. Bom, eu quero começar aqui dando bom dia, of course, né, para quem já está por aqui, ou pelo menos quem já falou aqui nos comentários, do Edwin, que passou aqui só para mandar um Viva Liberdade Carajo. Lembrando que Carajo não é exatamente o que a gente pensa que é em português, né, uma coisa meio tipo um porra, né, não tem a mesma força da palavra, muito parecida, inclusive traduzida. O Maria Lúcia também está por aqui. Bom dia. E a Maria Lúcia, já me lembrando, não esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem um like e ativem o sininho para receber aí recomendações todas as vezes que nós estivermos no ar. Ontem eu recebi um recadinho do Thiago Bonato, lá no Substack. Aliás, se você ainda não me segue no Substack, está aqui, ó, esquinasucupira.substack.com. Lá também você pode apoiar financeiramente este canal com uma assinatura que não passa dos R$20, o que quer dizer menos de R$1 por dia. Mas lá no Substack, então, o nosso querido Thiago Bonato falava o seguinte: Rodrigo, você não acha que esse escândalo do INSS não atrapalha o investimento estrangeiro, né? O investidor estrangeiro não ficaria com medo de investir no Brasil por causa desse escândalo do INSS e tudo mais? Minha resposta é não, porque não tem nada de novo nisso para o investidor estrangeiro. Ele já acha que vai encontrar corrupção aqui. Claro que se isso chegar lá na ponta com um impeachment ou qualquer outra coisa diferente, uma deposição de presidente, etc. e tal, aí sim as coisas mudam, porque não é algo esperado. A parte da corrupção meio que está na conta de você investir, para quem está nos Estados Unidos e na Europa, investir em países que são mais satélites, né? Estão mais longe, países emergentes, aquela coisa toda. O Brasil melhorou muito. A gente tem, por exemplo, uma impressão muito pior da África do Sul, sem querer ofender ninguém, é impressão, não quer dizer que seja realidade. Então, o estrangeiro também tem essa impressão do Brasil, e isso, no fim das contas, essa história do INSS não afeta o apetite a risco Brasil, digamos assim, dos investidores globais, né? O que teve ontem, por exemplo, a gente até chegou a falar no Acorda Sucupira, né? Depois daquele acordo como é que a gente fala? Da suspensão temporária das tarifas entre Estados Unidos e China, das tarifas mais altas, né? Da redução temporária das tarifas entre Estados Unidos e China, era esperado que o dólar, né, se valorizasse. O dólar vinha, o DXY já vinha subindo, ontem chegou quase a 102 pontos, subiu
subiu bem, subiu 1,90 e tanto, se não me falha a memória. Eu não tenho mais aqui, porque já saiu. Hoje está caindo um pouquinho, mas ainda acima dos 100 pontos, que foi um limite ali que andou abaixo nesses últimos dias, em função dessa conversa toda sobre China e Estados Unidos. E a volta, né, de uma conversa, de um diálogo entre esses dois países, a volta do comércio internacional entre esses dois países, tira um pouco da sala aquela tese de que o dólar não funciona mais para nada, ninguém mais confia no dólar, todo mundo vai se esconder lá no euro, no franco suíço, no ien, ou o que quer que seja, né? Não é bem assim, e obviamente, mesmo que isso aconteça, isso não acontece do dia para a noite, o mercado sempre é hiperbólico, né? Sempre acaba respondendo de forma um pouco mais, como é que a gente fala? Um pouco mais dilatada, né? Um pouco mais volátil do que a realidade. Então, o dólar voltou ontem, como a gente esperava. O Ibovespa fechou em alta, mas eu esperava uma alta um pouquinho mais significativa, porque eu não esperava o que aconteceu com os bancos. A gente vai falar mais tarde ali no giro dos mercados, mas teve uma óbvia uma venda para já ficar com lucro no bolso, né, já que os bancos tinham subido bastante nesses últimos dias. Petrobras e Vale se recuperaram nessa história de que a gente pode ter aí uma economia que não vai ser tão desacelerada quanto pensado em princípio. Afinal de contas, as tarifas não ficarão naqueles níveis estratosféricos que estavam antes desse encontro na Suíça entre os representantes da China e dos Estados Unidos. Muito bem, Pedro Guerrato já por aqui também, e o nosso querido Maurício Henriques. Eu vou começar para liberar logo ele, porque eu sei que ele é um cara tarefado, o meu amigo João Abduni, que vai falar para a gente um pouco sobre o resultado da Petrobras, o que esperar da Petrobras e a avaliação dele de como a empresa está andando sob a batuta de Magda Chambriard. Beleza? Então vou chamar para cá o meu querido João. João, bom dia para você, seja muito bem-vindo mais uma vez para o nosso Esquina Sucupira, e obrigado, eu sei que acabei falando com você em cima da hora, então já peço desculpas por isso, mas agradeço publicamente e efusivamente pela sua participação aqui hoje. Calma aí que seu microfone... Perdão. Pronto. Agora, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Sempre um prazer participar aqui com você no Esquina Sucupira. Um abraço para o pessoal que nos acompanha. Comentar aí um pouquinho sobre esses resultados da Petrobras, aqui junto com você. Então, o que eu queria saber já de cara é o seguinte, eu vi algumas manchetes, eu não vi o resultado, eu sei que eu não devia fazer isso, né? A gente já trabalhou junto, você sabe. Uhum. Eu não vi o resultado, mas vi uma manchete falando assim, olha, Petrobras tem lucro, tem crescimento do lucro, mas é um lucro em função de resultado contábil, e dizia alguma coisa na matéria sobre valorização, apreciação do real. E aí duas coisas que me chamaram a atenção, não só a apreciação do real, mas também o preço médio do Brent, que eu acho que estava em 75 para esse trimestre, né? Exato. E agora a gente está rodando aí perto de 60, né? Embora hoje até é 65, vai. Isso. Mais $10 abaixo. Mas eu queria que você começasse com isso. Esse lucro da Petrobras é lucro mesmo ou é só momentâneo? Uma parte é lucro. O lucro recorrente da Petrobras foi 23 bilhões de reais. O lucro líquido contábil foi de 35 bilhões de reais. Cerca de 11,8 bilhões de reais é variação cambial. Só que se você for anular isso, você precisa anular aquelas vezes que você vê as matérias. Petrobras tem prejuízo, não sei o quê, e é pela mesma variação cambial. Então, aí a gente teria que olhar todos os resultados pela ótica do que a empresa chama de lucro líquido recorrente. E aí o lucro líquido recorrente da Petrobras foi 23 bilhões de reais. Se você anualiza isso, dá quase 100 bilhões de reais, que era ali... o esperado. 98% do que o mercado está esperando, vai. Então, tem uma pequena variação ali. A Petrobras teve uma receita de 123 bilhões de reais, um pouquinho abaixo, 2 bilhões ali abaixo do esperado, o que foi compensado no EBITDA. O EBITDA estava ali de 60 bilhões de reais, já estava mais em linha com o esperado.
58 bilhões de reais do EBITDA ajustado. E aí você teve ali essa questão da variação cambial dos 12 bilhões, que ajudou o lucro da companhia, que acabou sendo de 35 bilhões de reais no trimestre. A dívida líquida, ela ficou praticamente estável ali, se você olhar, olhando todo o balanço em reais, que é como a grande maioria dos brasileiros vão olhar, a dívida líquida ficou estável, a empresa já pagou, referente ao quarto trimestre, 16 bilhões de dividendos e anunciou mais ali 11,7 bilhões de dividendos por ação. Podia ter anunciado um pouquinho a mais, ela colocou uns 1 bilhão de reais na manga ali. A empresa gerou 49 bilhões de fluxo de caixa das atividades operacionais, investiu ali cerca de 27, e aí ela vendeu ali cerca de 4 bilhões de ativos. Ela poderia ter jogado esse 4 bilhões a mais no fluxo de caixa livre, não jogou, ficou 26 bilhões de reais de fluxo de caixa livre. A hora que você aplicou a fórmula dos 45%, que é a norma de obrigação de dividendos, ela distribuiu esses 11,7 bilhões de reais, ou 90 centavos por ação. Tinha gente no mercado esperando R$1, eu, por exemplo, gente falando 70 centavos. Mas, assim, foi para quem acompanha a Petrobras, foi um resultado sem graça, vamos dizer assim, né? Não teve... Assim, sem surpresas, né? Você quase pegasse uma projeção minha, por exemplo, você ia... A variação entre as linhas é 1%, 2%, assim, não... Se você olhar o ADR da PBR, que é negociado no aftermarket nos Estados Unidos, estava subindo 0,25 a hora que eu olhei. Eu ia falar isso agora. Esse negócio cai 10% assim em meia hora. Tá 0,17, eu não sei se tem efeito cambial também, né? Porque no fim das contas, o dólar se reapreciando talvez afete um pouco a valorização da ação, não? O ADR ele vai rodar em dólar lá, né? Então é só a variação o dólar, na verdade, pega. Então, se o dólar estivesse subindo 1, com a ação caindo 1, dá 0. Dá 0, exato. Que nem é o contrário do IVVB11 aqui, mas funciona mais ou menos na mesma lógica. Mas, assim, qualquer variação de 1% para cima ou para baixo em Petrobras e Vale é uma variação, assim, só de troca de papéis, assim, é uma volatilidade natural. O que eu quero colocar com isso é que o mercado achou o resultado neutro, assim, não teve... Eu também tinha entendido isso. Os dividendos, você disse que esperava um pouquinho mais, saiu 97, vai ser pago em 2 vezes, mas não afeta nada também, né? O que me chamou a atenção, que é uma coisa que a gente já conversava há muito tempo, é dívida. A dívida ficou estável, mas ela é dolarizada, né? Boa parte dela também dolarizada, e aí com a apreciação do real também isso ajuda a segurar um pouco da dívida no balanço, ou estou falando, se eu falar besteira, você correto, está perfeito o que você está colocando. Então, a minha dúvida é a seguinte, porque sempre tem aquele ranço, né, com o PT em função do que foi o governo Dilma, etc. Tal, em que a Petrobras se endividou além da capacidade dela. Perfeito. E aí, olhando para isso, para essa linha de dívida, como é que está andando a Petrobras? E a gente até conversava, eu queria até que você repetisse isso no ar, em várias outras oportunidades a gente falou sobre isso, que a Petrobras, apesar de anunciar planos de investimento muito robustos, né, muito grandes, ela não tem capacidade de contratação, não acha gente para contratar para fazer tudo isso que ela gostaria, né, de gastar também, porque não tem gente no Brasil para fazer stand de estaleiro, navio e tudo mais. Acho que o ponto que você está colocando seria interessante da gente olhar por 2 prismas. Pela nova norma contábil, nova 2018 para cá, a Petrobras chama de dívida, a dívida bancária, que é aquela que você vai no banco e pega um empréstimo, essa está estável, até caiu um pouquinho em dólar. E os arrendamentos, esse aumentou. O que é arrendamento na Petrobras? A Petrobras, para ela extrair petróleos, ela contrata navios produzidos na China, majoritariamente, chamados FPSO. É um navio enorme para tirar petróleo do fundo do mar. E ela vem colocando aí novos navios. Para quem acompanha, teve ali o Almirante Tamandaré, que é um navio enorme colocado ali no campo de Búzios, para ela aumentar a produção de determinados campos, enquanto alguns campos mais antigos estão em depreciação. Então, ela acaba adicionando. Então, essa parte de afretamento, que é o arrendamento,
isso vem aumentando. E é esse componente que aumenta a dívida da Petrobras. Você vai dizer, o PT está colocando esse navio em excesso? Não. Está pagando caro? Não. É uma análise... Você chega num ponto que é difícil você afirmar. Eventualmente, pode ser que tenha alguma coisa, mas é muito pequeno, vamos dizer assim. Porque a dívida bancária, eles separam no release, se você for lá olhar o endividamento. Deixa eu até pegar aqui para falar. O endividamento bancário ele está meio que estabilizado. E eles gostam de... A dívida financeira, o ano passado estava 23,2 bilhões de dólares. Agora está 23,8 bilhões de dólares. A dívida, o empréstimo bancário, né? Aí você tem os arrendamentos. Esse sobe, né? Então, você tem ali, tinha 37 bilhões de dólares de arrendamento, subiu para 41. O que é essa diferença? Navios FPSOs, como esse Almirante Tamandaré, que tira 2 Prius, agora uma, né, que a Prio veio aumentando, de petróleo ali de Búzios. É este o ponto ali onde veio aumentando. Então, para o acionista, ainda não é uma preocupação isso. O CAPEX, essas dívidas para fazer frente ao CAPEX. Agora que o petróleo caiu, eu posso afirmar com certeza. Com $75 o barril, certamente não foi. A Petrobras do Lula, que rodou de 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2025, com Magda e com Jean Paul Praxis, com o petróleo a 75, não teve... Sim, poderia ter investido um pouco menos, talvez esse investimento não tenha sido exatamente tão... Mas, assim, pagou, assim, sei lá, 200 bilhões de dividendos no primeiro ano, agora já anunciou, mas, sei lá, já pagou 200... Vai terminar o ano pagando pelo menos 250 bilhões de reais em dividendos. Com uma dívida... em uma alavancagem de dívida líquida, considerando bancária e arrendamento, de 1,5 vezes. Até aqui, 13 de maio de 2025, a própria ação da Petrobras demonstra isso, que a queda que ela ainda não recuperou é uma queda porque o petróleo saiu de 75 para 65. Então, poderia ser, o Paulo Guedes poderia ser presidente da República, que a Petrobras teria sofrido essa queda, porque essa queda teve mais a ver com tarifaços do que com... Então, comentando ali... recentemente, eu também, na minha cobertura, fiquei com os setores bancários, né? Dos balanços que saíram de Petrobras, Caixa Seguridade, Banco do Brasil ainda não sai, mas considerando o último. Nas estatais listadas federais, até agora, assim, você pode discutir se faz muito CAPEX, eles vêm conseguindo aumentar o CAPEX, principalmente depois que trocou a Magda pelo Jean Paul. A Magda entende mais da Petrobras, ela conhece mais gente, ela é do Rio, ela consegue fazer mais CAPEX do que o Prates conseguia. Efetivo, né? Não é a promessa, né? Isso. O Prates, ele é um político, ele entendia do setor de petróleo, mas ele era do Rio Grande do Norte. Eu não sei exatamente se ele morava no Rio, mas é perceptível que a troca que o Lula fez para conseguir fazer o CAPEX, isso funcionou. Se ela quiser fazer mais CAPEX, ela efetivamente tem conseguido. Ela tinha muito projeto ali, muito na cara do gol, que por ela conhecer as pessoas, conhecer a máquina, em dezembro isso ficou muito claro. Se ela quiser fazer, ela fez ali, assim como ela não quis, ela tirou o pé nesse primeiro trimestre, ela prometeu isso na reunião, ela teve um problema de operacional em Búzios no 4º trimestre, e ela quis resolver, ela resolveu, se você pegar o quadro de produção e vendas do 1º trimestre, 4º trimestre, 1º trimestre, ele faz um V, assim. Então, ela quis resolver essa queda na produção e ela resolveu rápido. O mercado deu uma chiada ali e tal, pagou acho que 70 centavos de dividendo no 4º trimestre, o mercado não gostou, mas o mercado entendeu e falou, vou esperar o resultado do 1º trimestre. Se vier em linha, vida que segue. O resultado veio em linha. Então, assim, pegando no preço de hoje, até a própria paridade de preços internacional, a Petrobras do P3 está respeitando, porque o petróleo caiu e eles não repassaram tudo. E eles não repassaram. Era exatamente isso que eu ia falar para você. Então, assim, dá para esperar, dado o cenário macro,
Estados Unidos e China conversando, finalmente. 30% talvez seja o teto dessas tarifas. É mais do que era no começo do governo Trump? É mais do que era no começo do governo Trump, mas está muito longe de ser aquela... Né, alguém me respondeu no Twitter ontem um negócio que eu achei espetacular, que é assim, o Trump é um incendiário que é parabenizado quando usa o extintor, né? Então ele é um piromaníaco, você sai tacando fogo nas coisas, quando ele apaga alguma coisa, todo mundo, parabéns. Mas se a gente olhar para isso, dado esse cenário macro, e aí o petróleo se recuperando, hoje subindo 0,77 o Brent a 65,45, a gente pode esperar, então, uma continuidade de recuperação do preço da ação da Petrobras para os próximos, dado, né, ceteris paribus, né, mantidas as condições naturais de temperatura e pressão, uma recuperação do preço? Eu imagino que sim. O que é esperado? O esperado é que o WTI fique em $65. O petróleo que serve como referência lá para o shale gas dos Estados Unidos. Para que eles possam aumentar a extração. Por que o petróleo caiu além das tarifas? Tem um país chamado Cazaquistão e o Iraque que entraram com 412 mil barris por dia, além da cota da OPEP+, o que era parcialmente esperado, as pessoas desconfiavam que fosse fazer isso, mas o fato é que eles fizeram. E aí, qual que era o receio? Que a Arábia Saudita entrasse disciplinando a galera. O que é isso? Aí a Arábia Saudita, que é com maior produção, ela vai e aumenta de vez. Aí o petróleo toma para $40. Isso aconteceu em 2016. Inclusive, a Magda, desculpa, João, só para lembrar, porque a Magda falou numa entrevista que até $45 o barril, ela disse que está tranquilo para a Petrobras. A Petrobras anda, não tem problema. Começa a ficar apertada, né? Mas abaixo disso, aí sim as coisas ficam bem complicadas. Mas a partir dos 65, você já começa a não ter aquele aumento de produção que o Trump quer. Ele pressupõe um WTI de 65, 63, 65. Então, assim, pensando numa janela de médio prazo, é difícil você imaginar que o Brent vai ficar rodando abaixo de 68 e o WTI abaixo de 65. Também é difícil que vai rodar muito acima, porque tem um monte de gente querendo colocar produção nova. Então, assim, a lógica desses modelos levam esse preço para o 68, o Brent, e o WTI 65, e o que o modelo nos diz é que a Petrobras devia rodar uns R$35, mais ou menos, com um dividendo um pouco mais baixo, deveria pagar, sei lá, uns R$3,50 por ação, considerando 4 trimestres mais o extraordinário. Aí ela rodaria mais ou menos uns 35 ali, e você fica com uma call comprada, caso o petróleo tenha uma ignição e volte para o 75, o que aconteceu nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. Mas a lógica é mais ou menos essa. O que eu acho que vai ser curioso hoje na reunião, o pessoal vai querer saber que volume de CAPEX que ela vai fazer daqui para frente, dado que o Brent caiu. Tem um outro ponto ali que pegou no resultado, que é a margem de refino, um pouco desse resultado, um pouquinho abaixo do esperado, é a margem de refino. Eles destacam na gasolina, que veio abaixo. Como ela segurou o preço, agora ela vai ficar acima, né? Então, eles foram bem... o preço da gasolina, ele está estável, acho que há 280 dias. Só que uma coisa tem que dizer, eles travaram num ponto bom. Porque às vezes fica um pouco acima, às vezes fica um pouco abaixo, mas a sensação que dá é que o diesel eles têm um pouco mais de dificuldade em acertar, mas o da gasolina eles colocaram num ponto razoável. Sim, é neutro, tudo que eles têm, a sensação que eu tenho, que as coisas que eles têm feito nas estatais federais, pelo menos nas de capital aberto, não estou falando aqui do Correios, por exemplo, tá? Sim. Tem sido um negócio meio que neutro, assim, meio que para não dar problema com temas de corrupção que o Lula já sofreu muito lá atrás. E pegando até a frase da questão do INSS, eu acho que isso reduz o risco das estatais de capital aberto. Porque a estatal de capital aberto, se você fizer uma besteira, se você andar na Faria Lima, todos aqueles prédios têm analista cobrindo as estatais de capital aberto. E assim, no máximo 90 dias, aquilo vai estar em todos os jornais, principalmente se for a Petrobras. Então, se eu fosse fazer alguma coisa assim,
fora assim, das normas, eu evitaria essas 3 empresas, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Seguridade. Porque vai sair muito fácil. Então, por enquanto, é meio que neutro ali. A Petrobras está negociando, acho que é R$32 agora, salvo engano, na minha parte. Teria, se o Brent recupera de 65 para 68, eu imagino que a ação iria para R$35. Ela descontando esses 90 centavos que ela está de dividendo agora, ela vai ter um all-time high em 36,70. Assim, ela vai ficar num ponto ali que ela não incomoda o governo, não incomoda os acionistas, tem um rendimento ali razoável, desde que eles consigam conciliar o que vai ser o dividendo futuro com o CAPEX, né? Dado que você vai ter uma geração de caixa ali, sei lá, vou chutar aqui R$10 bilhões abaixo por causa dessa defasagem. O resultado da Petrobras é 1/3 exportação de petróleo, esse não tem jeito, cai na hora. 1/3 o diesel, que ela vem reduzindo, e 1/3 gasolina, esse ela segurou. Então, a receita da Petrobras ela vai cair menos do que o preço do combustível, porque tem 1/3 que ela simplesmente segurou, que é a gasolina. Os outros 2, 1/3 vai cair bola a bola com o que caiu, e o diesel vai cair um pouco menos, né? Então, nesse sentido ali, eu acho que a Petrobras, eu acho que o Brent recupera para os 68, a Petrobras roda mais ou menos nesses 35 ali, e o dividendo deve cair, e cai não porque o Lula ou o PT fizeram alguma coisa, mas vai cair porque o Brent está mais... A gente vai rodar num ano, em 3 trimestres, que o Brent deve ficar entre 65 e 68, contra o ano passado que rodou em 75. Pronto. João, só para a gente terminar aqui, você tem um call de Petrobras, tem um preço-alvo, não? A gente tem preço-alvo a gente tem compra para a Petrobras nesse momento. Eu acho que a ação tem preço justo de R$40, mas acho que um espaço entre os 35 e os 40, ela pode ficar ali navegando aquilo, a depender também do que vai ser o CAPEX dos próximos três trimestres e, consequentemente, o dividendo que ela vai pagar. Se ela reduzir muito o dividendo daquele famoso R$1 por trimestre, que era o esperado, se vier para 50 centavos, esse preço da ação pode ficar mais perto dos 35. Se ela reduz um pouco o CAPEX, esse dividendo for mais para cima, quanto mais perto do R$1, mais perto do 40, quanto mais perto dos 50 centavos, mais perto dos 35, só para dar uma visão assim geral. Quando a gente fala de preço, é Petri 4, né? Petri 4. Seria para as duas, né? Mas a Petri 3 roda com um ágio ali, porque é o papel do gringo. Dado que o controlador não vai mudar, não vejo tanto sentido no ágio que existe, mas o fato é que o ágio existe. Boa. Mas pensando assim, talvez o seu público que goste um pouco mais de política, olhando ali os balanços que saíram, Petrobras e Caixa de Seguridades, nota 6, 7 ali para a administração do Partido dos Trabalhadores, por enquanto, para quem queria temas mais contundentes para criticar o governo, por enquanto esse tema está no INSS. Eu acho que é isso mesmo também. Eu concordo com você, eu acho que é mais difícil de fazer isso em empresa aberta hoje em dia, até porque tem muita gente olhando muito, né? É claro que corrupção não é um negócio que você vê antecipadamente, né? Quando você vê já foi feito, mas eu acho que acenderia algumas luzes amarelas por aí, por enquanto. Bom, por enquanto nada, né? Então tá tudo bem. João, queria agradecer muito por você mais uma vez participar aqui. A Carmelina até estava dizendo aqui que gosta muito dos seus comentários. Eu também, obviamente. E já fica convidado aqui para umas próximas, para a gente falar de Banco do Brasil também, que a gente não falou, Caixa de Seguridade mesmo. Depois a gente dá uma passada pelos bancos. Bom que você está com bancos, sabe? Eu gosto de bancos. Legal. Bancos é o meu setor favorito, porque eu acho que tem duas coisas no Brasil que não se perde dinheiro, apesar do Galípolo ter conseguido perder dinheiro lá no Pactual, quando ele foi. Pactual não. Fator. Não é o nome do banco, rapaz, esqueci. Fator. O Fator, isso. Ele perdeu dinheiro lá no Fator, mas acontece, né? Com as melhores famílias. Mas fora o Galípolo, ninguém perde dinheiro no Brasil, nem com igreja, nem com banco, eu acho. Principalmente com os grandes, né? Com os grandes é muito difícil.
Exato. Um banco pequeno no Brasil, eventualmente, tem aqueles rumores do Master lá e tal, mas... Mas você vê, o banco até às vezes perde, né? Mas as pessoas não, né? Aparentemente está muito bem assessorado ali a direção do Master. Talvez consiga bons acordos, apesar de talvez ter alguma situação. Aparentemente tem, porque, salvo engano, ele captou 4 bilhões de reais com o FGC, não me parece já uma situação de plena normalidade. Dito isso, Itaú, Bradesco, o Brasil vem se decepcionando um pouco nos últimos anos, mas Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e a Caixa Seguridade que é aberta, parece difícil realmente, com esses pelo menos, perder dinheiro. Perder dinheiro, né? BB Seguridade também andou bem, né? Muito bem. Mesmo a Porto Seguro ali, essas empresas, a própria B3 ali, dependendo, é uma ação um pouco mais cara, então você corre o risco de perder dinheiro, que você pagou caro na ação e renda variável não foi tão bem, mas a rentabilidade, o próprio BTG Pactual ali, chegando ali para esse grupo, já tem... O BTG já deve estar com lucro mais ou menos do tamanho do Santander. Preciso dar uma... É possível. Mas está chegando ali, pode colocar o BTG também nesse bolo de bancões, até porque o que mais vem crescendo ali no resultado do banco é o chamado corporate lending, que são empréstimos para empresas, então ele está ali cada vez mais se juntando ali ao grupo dos grandes. É isso, João. Muitíssimo obrigado mais uma vez e até a próxima. Então. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. Até mais. Bom, vamos seguir aqui então. Hoje tem CPI. Aqui, ó, a Maria Lúcia. Obrigado, João. Excelente. Obrigado, Rodrigo. Tem que ir agora. Então, vá, Maria Lúcia. Depois você assiste. Não tem problema nenhum. Bom dia para você também. Vamos lá. A vantagem da internet é essa. Você pode ver as coisas depois. É para isso que... É isso que revolucionou, né, o nosso momento aqui. Bom, vamos lá. Hoje tem CPI nos Estados Unidos. O nosso querido Donald Trump, então, vai saber um pouco mais sobre quais foram os impactos do Liberation Day, como ele chamou aquele 2 de abril, quando ele impôs aquelas tarifas enlouquecidas para todo mundo no comércio com os Estados Unidos, né? Só aqui, ó, o Paulo Moreno lembrou, só citando aqui, eu falei... que alguém tinha falado no Twitter, foi o Paulo mesmo, que falou ontem no Twitter que o nosso querido Trump era um incendiário que é parabenizado quando usa o extintor. Muito bem. Então, a gente tem o CPI aqui dos Estados Unidos. Cadê Pronto. E aí vai mostrar, então, os impactos, como eu estava falando, do tarifaço aí, que pega o mês todo de abril, e a expectativa é de uma pequenina elevação mensal, mas no ano contra ano deve continuar ainda em 2,4%. Olha aqui, as expectativas, eu tirei isso aqui do investing.com, então se você quiser ir lá olhar, é só colocar CPI, CPI, e você vai ter esses dados aqui dos Estados Unidos. É claro que o CPI, que é Consumer Price Index, é o índice de preço ao consumidor, tem em vários países, mas você olha a bandeirinha lá e dá uma conferida. O forecast, que é a expectativa de 0,3%, contra uma deflação de 0,1 em fevereiro, e agora, então, deve vir 0,4% no mês contra mês, então, de março para abril, né, menos 0,1 em março, desculpa. De março para abril, um aumento na inflação de 0,3% nos Estados Unidos, no mês contra mês, e no ano contra ano deve ficar parada aí nos 2,4%, que foi o número que a inflação americana alcançou no mês passado, nos 12 meses até março deste ano. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, tem um efeito importante do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é quando a gente teve o anúncio do tarifaço, como as coisas ainda estavam se organizando, muita gente aproveitou para comprar as coisas logo e antecipar, né? Depois o Trump voltou atrás, suspendeu, botou 10% para todo mundo, aí o pessoal foi às compras de verdade, tirando a China, né? Porque já a China continuou com tarifa muito alta, foi a 145, mas fez compras em outros lugares, e aí isso também impacta a inflação, porque houve um crescimento da demanda, principalmente aí no atacado americano, e isso deve ser refletido nesse número de agora. O que acontece agora com o acordo dos Estados Unidos? Isso pode ser revertido ou não, você pode ter um efeito contrário.
justamente porque é a China, e o acordo prevê 90 dias de redução tarifária, e algumas empresas podem tentar avançar nas compras para melhorar os estoques, caso venha uma tarifa mais alta lá na frente, tá? Não por acaso, a Amazon ontem subiu 8%, e o S&P como um todo subiu bastante, ontem subiu 3,26% o S&P e 4,02% a Nasdaq, muito em função desse acordo, dessa suspensão ou dessa redução temporária das tarifas entre Estados Unidos e China. Então, dado este cenário, ontem os mercados andaram bem e hoje devem responder um pouco a esse CPI, mas como as coisas ainda estão muito móveis, né? Tá tudo, não tem nada ainda muito claro, ainda há muita incerteza, você tende, eu imagino, a ver um resultado meio reduzido dos efeitos do que vai ser aí os números do CPI. Também, dado esse fim de semana com um acordo lá na Suíça entre a delegação americana e chinesa sobre as tarifas, a gente pode chegar hoje para a ata que deve ter saído já, que ia sair às 8 horas da manhã, a ata do Copom, que pode apontar um mapa meio errado, né, do que a gente está esperando. Para a inflação, vocês vão lembrar lá aqui no balanço de riscos, o Galípolo e sua trupe, como é que se fala? Igualavam os riscos de alta e de baixa, e entre eles, aí eu vou trazer um pedaço do comunicado aqui, ó. Quando falava dos riscos de baixa, ele colocava uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio e também, devia ter grifado ali embaixo, número 3, uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. Pois bem, esses dois itens que eram riscos de baixa, eles meio que vão se diluindo conforme avance, né, conforme avance os acordos entre China e Estados Unidos. Então, essa ata do Copom, ela pode ficar um pouco esvaziada nesse sentido, né? Na própria semana passada, ela já parecia que seria uma ata que seria um não evento, e agora eu acho que ela ainda é menos evento ainda. Quais são as expectativas para a Selic, né? Até o Focus já corrigiu ali, o Focus tinha uma expectativa para 15% da Selic no fim do ano, e o Focus já corrigiu também para 14,75%. Cada coluna dessa aí que vocês estão vendo aqui do lado é uma reunião, então são as próximas reuniões, são as que têm resultado aí a partir do dia 8 de maio, né? A consulta do Focus, você tem ali naquele dados abertos que eu já mostrei para vocês lá no Esquina Sucupira, em uma das nossas newsletters, falando sobre, né? Vá atrás do dado, você mesmo entenda o dado, e aí você ouve opiniões, né? Não tem problema, e opiniões são opiniões, você ouve todas as opiniões. Tinha um chefe meu, político, que falava que consultor é aquele cara que você consulta e depois você faz o que você quer de qualquer maneira. Mas você pode buscar um viés da confirmação ou não, mas depois que você olha para o dado sozinho, é mais fácil de você ter tirar suas próprias conclusões sobre isso. E aí está, o Focus também levando aí as expectativas para o Copom na próxima reunião de manutenção da taxa Selic, por isso que eu acho que essa ata que saiu agora tem 10 minutinhos, não deve ser uma ata que vá movimentar muita coisa nos mercados no dia de hoje. Ontem, a gente teve, então, vou até passar aqui para o nosso giro dos mercados, a gente teve alta nas bolsas americanas, teve uma estabilidade no Ibovespa, que fechou aí em 136.500 pontos, com alta de 0,04, né, praticamente paradinha. E lembrando que toda vez que chega nessa casa aqui dos 136, 137, que é perto da máxima histórica do Ibovespa, ele dá uma patinada, está ainda sem força sobre isso. E ontem, como teve essa desrotação, porque quando começaram as tarifas, veio essa história de que não, o pessoal vai rotacionar, sai um pouco do mercado americano, porque está meio mal agora, e vai para outros mercados, Europa, mercados emergentes e por aí vai. E aí aconteceu que veio muita gente para o Brasil, obviamente, a Bolsa, como é que se diz?
recebeu investidores estrangeiros, né? Você teve um saldo positivo de dólar na Bolsa no mês de abril, e tem sido assim, mas ontem isso já deu uma revertida, né? O dólar subiu de novo, foi a 5,67, né? Subiu, não sei exatamente quanto subiu, mas subiu 5,67, está em 5,67, ainda longe dos 5,80, R$6, que é o que o pessoal imagina que isso pode ir, caso Estados Unidos e China cheguem em um acordo que seja menos agressivo um contra o outro nessa discussão sobre comércio internacional. Então, o Ibovespa reagiu do jeito que a gente imaginava ontem, né? O Ibov ficou parado, mas se você pegar aqui os componentes, deixa eu ver se eu consigo dividir isso aqui com vocês, ó. Essa telinha aqui, rapidinho. Cadê minha tela? Aqui, ó. Vamos ver se não trava nada, que eu fico com medo danado de travar as telas. Não, essa tela aqui. Cadê, rapaz? Esse aqui, ó. Pronto, olha aqui, ó. Então, não sei se vocês conseguem ver aí, mas se a gente procurar aqui pela variação ontem, aí você tem Braskem, PetroRio, Suzano, PetroRecôncavo, Gerdau, Petrobras subiu 2,71, Vale subiu 2,51, lembrando que só Vale e Petrobras é 20% do Ibov, né? E acabaram segurando o Ibovespa, porque aqui embaixo, ó, vieram os bancos, teve o Bradesco BBDC3 caiu 0,98, Santander caiu 0,73, o Itaú caiu mais, depois de subir 5, né? Bradesco BBDC4, 1,46, Banco do Brasil 1,56 de queda, Itaú caiu 2, Itaúsa caiu 2,26, BTG caiu 2,60, e aí não foi naquilo que a gente imaginava que seria, né, bancos mais commodities. Como os bancos puxaram para baixo, os commodities puxaram para cima, ficou tudo mais ou menos no 0 a 0. Hoje deve continuar com um movimento de commodities ainda mais forte, com o pessoal revendo aqueles números sobre PIB e tudo mais, caso, né, qual é o cenário se a gente ficar nessas tarifas de 30% para a China e 10% para os Estados Unidos, né, 30% nas exportações chinesas para os Estados Unidos e 10% para as exportações americanas para a China, né? Então, qual é o impacto disso no PIB global, né? Como é que isso fica para o PIB global? E se 30% realmente for o teto, olha que beleza. Então, vai ter mais gente que, após aqueles 90 dias primários lá atrás, contra o resto do mundo, que acaba, acho que agora em junho, finalzinho de junho, se não me falha a memória, né? Porque você vai lembrar que tinha alguns outros países, Vietnã e alguns outros países asiáticos, que estavam com tarifas muito acima de 30% também, então 50%, 40% e tantos. Se 30% for o teto, já que a China é o alvo preferencial, então você tem uma redução da atividade econômica global menor do que a esperada. Isso faz com que commodities, em geral, ampliem o preço. Joga contra o Brasil, no caso da luta contra a inflação, porque você vai ter commodities mais caras e dólar mais alto, e isso pode segurar a Selic nesse 14,75 ou até aumentar um pouquinho a Selic no 14,75, mas é o preço, né? Crescimento versus inflação, a gente tem essa dicotomia quase na maioria, quase na totalidade dos momentos econômicos aí. De qualquer maneira, hoje de manhã eu vinha fazendo uma conta rapidinho, porque, olha só, deixa eu pedir uma vênia aqui, né, uma desculpa. Que seria o seguinte, a newsletter da semana passada não saiu até agora, eu estou numa semana muito conturbada, vou explicar para vocês. Semana passada, essa semana, eu estou abrindo o meu escritório de investimentos, estou preparando um curso para ensinar, que foi pedido de algumas pessoas, alguns de vocês e outras pessoas, para ensinar a montar um portfólio, para quem não sabe fazer nada, né, que eu estou chamando do zero ao portfólio.
estou fazendo isso também. Estou fazendo uma prova de certificação na quinta-feira, inclusive, a gente não vai ter a nossa live de quinta-feira em função disso, que eu estarei no mesmo momento fazendo uma prova. Wish me luck, né? Me desejem sorte, por favor. Mas a ideia ainda, se eu ainda conseguir colocar pelo menos isso em vídeo para vocês, eu coloco, falar sobre pré-fixados. E aí eu estava fazendo algumas contas aqui, ó. Se você olhar para o Tesouro Direto agora, eu já avisei isso, né? Pensa o seguinte, se está todo mundo achando que o juro não vai subir, né, o próximo movimento é de queda dos juros, e aí a gente vai ver essas taxas fechando lá na frente, tá? 13,52, que é o que a gente está vendo hoje, está aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. 13,52, que é o que está aqui, cadê? Olha aí, ó. Para 2028, 13,77 para 2032, é uma ótima taxa de pré. E se você pegar IPCA mais ainda, aí você tem um momento melhor ainda. Tem uma conta aqui que o Pedro Cerise fazia quando a gente estava na INVI, naquela reunião de caixa que a gente fazia, que eu acho excelente, porque é uma conta simples de você fazer e você vê que tipo de risco você quer correr. Se você pegar 7,05 aqui, ó, para 2040 é muito, né? Mas é 7,36 para 2029, que é mais próximo aqui de 2032. 7,36 menos 13,77, você tem aí mais ou menos 6% de diferença, certo? Se você imaginar que esse 6% aqui seria implícito do IPCA e pensar assim, mas 6 é muito, né? Se você errar, a inflação vai a 3, que é a meta. Não vai abaixo de 3 na média dos próximos 5 anos, né? Então, você teria aqui uma taxa de 10,36 contra 13. Mas, se a inflação sobe, você está protegido nessa aqui do IPCA mais 2029, por exemplo, ou 2040, o que é que seja. Lembrando que quanto maior o duration, né, quanto mais tempo você leva para rever seu dinheiro investido, né, maior são as variações no seu PU, no preço do papel, em função das variações na taxa. E aí eu até mexi aqui, ó, com isso aqui. Tem uma calculadora na B3, eu acho que eu não sei se eu coloquei isso para vocês ou não, você pode calcular lá gratuitamente, fazendo acho que 10 cálculos por dia ou coisa parecida, o que para quem não trabalha com isso, para quem trabalha já dá, mas para quem não trabalha sobra, né? Se você pegar aqui a NTNB, e aí vamos lembrar o seguinte, para quem não está muito acostumado, né? Ontem eu falava com um cliente, ele falava, mas na sopa de letrinha, como é que a gente vai lembrar de tudo? Vai lembrar usando, falando, e a gente vai chegar no momento que você sabe, né? Mas você pegar a NTNB, que é IPCA+, e tirar a taxa, cadê a taxa aqui, ó? De 7,050, né? Com vencimento em 2040, e ela cair 2 pontos para 5, você tem uma diferença aqui de quase 20%, né? Se isso acontecer no próximo 1 ano, 2, você ter 2 pontos de fechamento da taxa, você já tem 20%. Se quiser sair antes, vender o seu título antes, você pode vender e não precisa ficar esperando até o vencimento. Mas, como conselho aqui compre sempre imaginando que você vai levar até o vencimento, tá? O que é importante aqui é de entender que isso, nos níveis em que a gente está hoje, há uma chance razoável, inclusive, de você sair desses papéis um pouco mais cedo, e não ter que esperar até 2040, 2039, etc. e tal. Tá? E aí aqui, ó, eu também, se vocês não conseguem ver aqui, deixa eu só tirar. Ó, tem até um comentário aqui, só já... Sim, Eneida, mas vamos falar sobre imposto de renda também. Mas depois eu falo um pouco mais sobre o curso. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ó, aqui embaixo, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, não sei se consigo aumentar aqui, consigo. Aqui embaixo, ó, é uma LTN. O que é a LTN? LTN é o pré-fixado. Então, NTN-B é IPCA+, que é nota do Tesouro Nacional tipo B, principal, tem a outra que é com cupom, e a LTN é o pré-fixado. Então, se pegar aquele pré-fixado
com vencimento para 2032, que a taxa estava, cadê aqui a taxa? 13,77, e cair 3 pontos percentuais, né, para 10, né, que não é impossível, inclusive é uma se você pegar ali o Boletim Focus, é mais ou menos isso que eles estão precificando aí para o próximo ano 2. Pouco mais até, tá? Chega a quase 5. Você tem aqui um avanço, né? O financeiro passa de 426 para 582, de praticamente 20 e pouquinhos % aí de valorização. O que, se acontecer no próximo ano 2, você pode sair, já ganhei 20% aqui, vou-me embora, 25%, vou-me embora, ou fico nesses 13,77 até o fim do ano, ou até o fim do prazo, lá em 2032, tá? O que eu estou dizendo é que é uma boa chance para quem vai segurar o papel até lá e também para quem quer tentar um trade. Lembrando que o trade é sempre mais arriscado, mas vale a pena você ter uma taxa travada em 13,77, porque a média, tá? A média de juros, ano a ano, de hoje até 2032, então nos próximos 7 anos, beleza? Então, esse é um pouco do que eu quero falar lá na newsletter, que eu não estou conseguindo em função da quantidade de coisa que está escapando à minha competência, tá? Então, eu já quero pedir desculpas aqui por isso, tá bom? João Paulo Lago acabou de chegar aqui, onde é que eu estava? Boa sorte, sucesso na prova, muitíssimo obrigado, Carmelina e Eneida. Carmelina disse que gostou do curso, e a Eneida pergunta se também vai ensinar a declarar os investimentos no imposto de renda. Sim, a maior parte do que eu falo aqui, que é tesouro direto, já é retido na fonte, então você não precisa se preocupar. Mas, ações também, a gente vai falar de ação e tudo mais, mas falar um pouco mais de ETF, né, porque eu acho que facilita, né, para quem tem pouco conhecimento, se expor à ação via ETF, que é muito mais tranquilo, muito mais fácil do que você sair fazendo stock picking, que é algo que é uma coisa para profissional e que mesmo o profissional também não se dá tão bem assim quanto parece, tá bom? Então, é basicamente isso, mas quando o curso estiver pronto, montadinho, eu aviso vocês aqui, para quem quiser participar também. Beleza? Bom, eu acho que é isso, já me estendi demais, que nem diz o Fábio, né, que torce para o programa de 1 hora, estamos aí, 50 minutos, vejam vocês. De qualquer maneira, muitíssimo obrigado pela audiência no dia de hoje, a gente vai se ver só na próxima live, na terça-feira, quinta-feira não vai ter nem Acorda Sucupira, o podcast não vai ter nada, tá, porque é um dia que eu preciso de meditação e concentração para fazer a prova. Depois eu falo para vocês aí qual foi o resultado, tá bom? Na terça-feira, na nossa live. Até lá, um abraço para todos vocês, um beijo no coração, olha que coisa romântica. E a gente se vê, então, amanhã no nosso podcast Acorda Sucupira, tá bom? Bons negócios a todos e avante, Sucupira. Usaria a palavra de hoje, haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é jornalismo de cão de baixo. Você pode uma regra, você não vai saber executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.